Hello guys, how's it going? Welcome to another quarantine video class. And how are you these days? Are you enjoying your quarantine? Yeah, these are very difficult days, but no problem. Our focus here is to study English, so let's start our class. Today we are talking about lesson 13. This lesson will have basically two subjects. Então, basicamente dois assuntos, tá? One is a vocabulary, numbers. Então, um é mais de vocabulário, são os números. The other is grammar. We have the verb there to be. Então, a gramática do verbo there to be. Que verbo será que é esse, né? Okay, guys, to start, in this first page here, you have only two activities to do. Então, são só duas atividades para vocês fazerem aí. Eu não vou passar por toda ela, mas eu gostaria de ler aqui. É um diálogo, eu vou ler, eu queria que vocês ouvissem, praticassem, se quiser gravar e me mandar também. De qualquer forma, eu quero uma fotinha do exercício pronto depois, tá? The first activity, you have to put the numbers inside these parentheses here, tá? Então, vamos pôr os números que estão escritos dentro dos parênteses nesse diálogo aqui. E eu vou dar uma lida no diálogo bem rapidinho, tá? It's a dialogue between Anne and John. Let's go. Hey John, we're almost out of food. You need to go to the supermarket. Okay, Anne, I think this is my time to go. Of course it is. I always go alone. Okay, I know it. So, what do you need? Let me see. First, we need some things for the kitchen. Right. Please bring 2 cans of tuna, 7 tomatoes, and 3 boxes of milk. Right? Anything else? Yeah, bring me 12 eggs. Are you making a cake? No, that's for our breakfast. Now, I think we need some things for the bathroom too. Okay. 6 soaps is okay. Oh, don't forget to bring some toilet paper. I think 10 is enough. Right. Tuna, tomatoes, milk, eggs, soap, and toilet paper. Is that all? I think so. Oh, you have only $30 to buy. Really? I will need a miracle. Ok, guys, então leiam o diálogo, chequem o vocabulário que vocês não entenderem e façam a atividade aqui. A próxima atividade, que está na mesma página aqui, também é um textinho sobre uma fazenda. Vocês têm aqui alguns animais desenhados. Vocês precisam completar esse texto com o número correto de animais que tiver aqui na imagem. Então, por exemplo, na hora que no texto falar sobre cavalo, você tem que achar os cavalos aqui e colocar o número por extenso de quantos animais tem. Eu vou ler o texto, mas eu não vou falar os números, lógico, que é para vocês completarem. Então o texto diz assim: My Uncle Ben has a nice farm. He lives there with his family. On my vacation, I usually visit him and play all day long. I love to ride horses, and he has horses on the farm. We always eat eggs for breakfast because he has many chickens in the hen house. I think it's hens and roosters. He also has goats and oxen. One ox is totally black and is very beautiful. Ok, guys, então nessa atividade aqui, a ideia é vocês aprenderem um pouco de vocabulário de animais aqui, porque se você não souber o nome do animal, não vai ter como contar, tá? E eu queria que vocês completassem e me mandassem um áudio lendo o texto já com a resposta dentro com os números. Que a ideia é vocês praticarem aí bastante os vocabulários e também já ir se acostumando com a ideia de escrever números, tá? Ok, guys? So, this is the first page of our paper. Now, on the second page, we have the vocabulary about numbers. Então, aqui nessa tabelinha, a gente tem o vocabulário dos números. E eu quero que nesse momento você pause o vídeo, para aí um pouquinho o vídeo, tente completar toda a tabela primeiro, porque logo em seguida eu vou ler os números e, consequentemente, vou dar a resposta. Então, pausa, completa e depois ouve para conferir se está certo os números que você pôs aí. Beleza?
Vamos lá, eu vou ler os números então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 33, 38, 40, 42, 47, 50, 51, 55, 60, 62, 68, 70, 77, 79, 80, 83, 88, 90, 91, 94, 99 e 100. Ok? Puderam conferir aí? Guys, os números basicamente são vocabulário, então assim, é meio que decorar eles, não tem muito o que ensinar a respeito deles assim, a não ser algumas dicasinhas de pronúncia que eu vou dar agora, mas o trabalho mais pesado mesmo é decorar, tá? Eu costumo dizer para os alunos que do 11 ao 19 eles são os mais chatos de decorar, tá? Que é basicamente 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, tá? Esses são os mais chatinhos de decorar. E eu destaco aqui a pronúncia dessa terminação que eles têm, tá? A terminação teen, tá? Todos eles, exceto o 11 e o 12, né, vão ter essa terminação teen. E na hora de pronunciar esses números, é muito importante que essa terminação, esse finzinho, seja bem pronunciado, seja tratado como a sílaba mais forte da palavra. Então você vai falar 19, o teen fica bem marcado. 17, 16, 15, sempre mencionando o teen bem marcado. Por quê? Porque essa pronúncia bem marcada vai ser a diferença na hora de ouvir para entender entre por exemplo, um 17 e um 70, que é o 70, por exemplo, ou um 90, que é o 90, por exemplo, tá? Se você não falar o 19 bem marcado, às vezes numa conversa rápida assim, ou num ambiente que não dá para ouvir muito bem, pode ser que o seu 19 pareça um 90, o seu 17 pareça um 70. Então, toma muito cuidado com essa terminação dessas palavras para não trocar um do outro. Se você reparar, se eu falar rapidinho assim, ó, 70, não parece que eu falei 17, tá? Vai parecer que eu falei o quê? 70, 70. Então, tome muito cuidado com marcar bem essa terminação aqui, nesses números que vão aí do 13 ao 19, para diferenciar dos outros, do 30, do 40, do 50, 60, 70, 80 e 90, tá? Então, resumindo isso que eu falei, eu tenho aqui o teen sendo a minha sílaba forte, 19, 17, e nesse aqui é meio que o oposto, é como se o forte estivesse aqui no começo. Eu falo então 90, 90, o meu T sai fraquinho, 70, 70, o T sai mais fraquinho, tá? Então aqui é no fim, aqui é no começo que tá a força da pronúncia dessas palavras, beleza? Então tem essa dicasinha de pronúncia aí. E eu costumo dizer que do 11 ao 19 são os mais difíceis de decorar, porque a partir do 20 eu falo para os meus alunos que é basicamente só decorar o primeiro de cada dezena e o resto você vai ficar repetindo números que você já conhece, tá? Por exemplo, vou pôr alguns de exemplo aqui. O 20, o 30, o 40 e o 50, por exemplo. Tá? Então, assim, se eu decorar que o 20 é o meu 20, o 30 é o meu 30, o 40 é o 40 e o 50
é o 50. Qualquer coisa que vier entre eles vai ser basicamente uma repetição do 20 com os outros números que você já conhece, né? Por exemplo, se aparecer um 21 aqui, eu vou só repetir 21, tá? Porque eu sei que o 1 é o 1 e eu sei que o 20 é o 20. Se aparecer um 29 aqui, por exemplo, eu vou repetir o meu 29, porque eu sei que o 9 é o 9 e o 20 é o 20. E assim a gente vai seguindo todos eles. Se aparecer aqui um 57 e eu já tiver decorado que o 50 é o 50, então aqui eu vou repetir o meu 57. Pronto, já tenho o meu 57. 57. Existem algumas variações na pronúncia de algumas dessas dezenas, tá? Depende um pouco de sotaque, de onde a pessoa é, de como ela pronuncia. Por exemplo, vocês vão reparar que aqui eu não falo 20, tá? Eu falo 20, como se não tivesse esse T aqui. Mas isso é uma variação, tá? As duas pronúncias são possíveis. Você pode encontrar a pronúncia 20, tanto quanto a pronúncia 20, tá? Eu prefiro 20, você vai encontrar pessoas que falam 20, não tem problema. Mesma coisa aqui para o 30, eu falo 30, com esse ri no fim, 30, mas existem lugares e pessoas que falam 30, tá? Que falam o Tzinho mesmo, eu prefiro 30. Mesma coisa para o 40, eu tenho a mania de falar 40, né? Tem esse ri no fim. Quando em alguns lugares e algumas pessoas vão acabar falando 40, tá? Então isso é uma variação de pronúncia aí. No meu caso eu prefiro então 20, 30, 40. O 50 do jeito que está escrito mesmo, 50. Para esse eu não tenho nenhuma frescura, nenhuma variação. Aí depende um pouco do que você quer seguir, beleza? Então treinem bastante os números e eles também eu quero que você pause, grave um áudio e me mande um áudio lendo os números. Eu quero analisar a sua pronúncia sobre como você aprendeu a pronunciar aí cada um deles, tá? Então pausa o vídeo agora, grava um áudiozinho lendo todos esses números que estão na tabelinha aí e me manda esse áudio lendo os números, beleza? Seguindo, a gente tem mais uma atividade agora para praticar a escrita dos números e também para você analisar um pouco de contexto. É uma série de perguntas. Eu quero que vocês pensem a respeito dessas perguntas, escrevam a resposta em números por extenso e depois me mandem uma fotinha dessa resposta, pode ser? Vamos lá. Answer the questions writing the numbers. Question letter A. How many books do you have? Letter B. How many brothers and sisters do you have? Letter C. How many states are there in Brazil? Letter D. How many planets are there in the solar system? Letter E. How many continents are there? Letter F. How many states are there in the USA? G. How many people are there in your house? H. How many animals are there in your house? And letter I. How many letters are there in the alphabet? Então, se precisar pesquisar para achar algumas respostas, tipo quantos estados tem nos Estados Unidos ou quantos planetas tem no Sistema Solar, pode pesquisar, não tem problema nenhum. Escreva a resposta com números por extenso, tá? Eu não quero numeral, eu quero escrito, porque é para praticar a escrita. Tira a fotinha e me manda as respostas, ok, guys? So, this is our part for the numbers, for the vocabulary about numbers. Now, on the next page, we will enter in the part of grammar about the verb there to be. E que verbo é esse com esse nome estranho, there to be? Né? Nem parece nome de verbo mesmo, sei lá, a não ser por esse to be que ele tem no meio, né? Mas o que esse there tem a ver? A verdade, guys, é que as pessoas normalmente conhecem esse verbo simplesmente por there is or there are. There is, there are. Ele é mais famoso por esse nome, tá?
Vamos lá, eu começo a explicação dizendo assim, ó, acompanhem comigo na folhinha de vocês, aqui no topo desse quadrinho laranja aqui. Use the verb there to be to describe the existence or presence of someone or something. This verb has basically two forms, there is and there are. Use there is when referring to something in the singular. Use there are when referring to something in the plural. Então, eu começo dizendo que esse verbo é usado para descrever a existência ou a presença de alguém ou alguma coisa. Ele tem duas formas. There is for singular, então esse aqui é para o singular, e there are for plural, ok? There is for singular and there are for plural, ok? E eu tenho alguns exemplos aí. Eu vou ler os exemplos, eu queria que você repetisse comigo, tá? Let's go. There is one dog in my kitchen. There are many flowers in the garden. There's a snake in my boot. There are about 100 billion galaxies in the universe. Ok? Até aqui deu para pegar a ideia de que verbo que é esse? Bom, se não deu, eu digo agora. Basicamente, o verbo there to be é equivalente ao nosso verbo haver no português. Sabe o haver com aquele sentido de existência, de que tem, né, da presença de algo ou de alguém em algum lugar? Esse é o verbo there to be, ou there is, there are no inglês. E ele é um verbo muito interessante porque, a princípio, ele é bem simples. Só que tem um erro que todo brasileiro comete, todo não, né? Mas a grande maioria de brasileiros, quando está aprendendo inglês, comete. E eu quero que vocês evitem, fujam desse erro, que é um erro muito comum. Ele vem naturalmente para a gente assim, e é aquele tipo de detalhe que faz toda a diferença. Que é justamente o que está escrito logo aqui nesse attention. Eu vou pôr aqui, ó, eu vou ler para vocês. Don't confuse the verb to have with the verb there to be. Então, vocês não vão confundir, tá? Vão fugir de confundir o there is e o there are com o verbo to have. Qual que é o verbo to have? É o verbo ter, lembram? Vocês vão fugir dessa troca. E por que alguém confundiria to have com there to be? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Será que não tem mesmo? Parem para pensar no português. No português você pode usar o verbo haver e o verbo ter com o mesmo sentido, que não tem problema nenhum. Por exemplo, no português eu posso falar assim, tem um carro lá fora ou há um carro lá fora. Tanto faz isso em português. Ou eu posso falar, tem muita gente na minha sala ou há muita gente na minha sala. Ou seja, no português, ter e haver são verbos que, dependendo do contexto, dá para trocar um pelo outro, né? No inglês, vocês não querem fazer isso, vocês vão fugir disso, tá? O que eu falo aqui embaixo do attention é o seguinte, ó. To have is used for possession or obligation. There to be is used for existence or presence. Então, o have, eu vou usar ele para expressar possession ou obligation. É para isso que o have serve. O there is, there are, eu vou usar para existence or presence. Ok? Eu não posso trocar um pelo outro como eu faço no português. Cada um tem o seu papel específico, como são os exemplos que eu dou aqui, tá? De novo, eu vou ler e eu quero que vocês repitam comigo. Repeat, please. I have a car at home. Essa é uma frase de possession. Eu tenho um carro em casa, indicando a minha posse. I have to work tomorrow. Repeat. Essa é uma frase de obligation. Eu tenho que trabalhar amanhã. É uma obrigação. Eu tenho que fazer isso. There is a car in my house. Repeat.
essa é uma frase de existence. Há um carro na minha casa. Estou indicando a existência, a presença desse carro. E eu dou um exemplo de frase errada, que é o tipo de erro que o brasileiro gosta de cometer. Have a dog outside. Entre aspas aí, tem um cachorro lá fora. Tá errado, porque eu estou usando o verbo have para indicar a existência do cachorro, a presença do cachorro. Sendo que o have não pode ser usado para existência. Para existência tem que ser esse aqui. O have é possession or obligation. Tá? Então esse é o erro que vocês têm que fugir. Eu vou dar mais um exemplo criado na hora aqui, porque eu quero que vocês percebam a diferença. Suponham que eu tenha essa frase aqui, ó. I have a cat at home. I have a cat at home. E essa segunda frase aqui, ó. There is a cat at home. Olha só que interessante. Ou não, né? I have a cat at home. Eu tenho um gato em casa. Então, estou indicando aqui que eu tenho a posse de um gato lá na minha casa. Ou seja, o gato pertence a mim. Eu tenho um gato em casa. Essa segunda aqui, there is a cat at home. Eu estou dizendo simplesmente, há um gato em casa ou tem um gato em casa. Esse gato é meu? Não sei, talvez seja, talvez não seja. Mas a minha intenção com essa segunda frase não é dizer a quem pertence. É simplesmente destacar que esse gato existe, que ele está presente na minha casa, tá? Então, com o have, eu indico que há um dono, né? No caso aqui sou eu. Com o there is, eu não indico o dono. Talvez até seja meu gato, mas a minha intenção nessa frase era simplesmente destacar a existência dele, tá? E nós, brasileiros, na hora de usar o verbo there is e there are no inglês, a gente acaba se deixando levar muito pelo português, porque é muito comum a gente usar o ter com esse sentido de existência, né? Então, assim, o tempo todo a gente fala, tem um carro ali fora, tem duas pessoas ali atrás, tem uma mulher falando alto ali no fundo. A gente usa o ter o tempo todo. Só que na hora de passar para o inglês, a gente não vai traduzir esse ter para o have, porque em todos esses exemplos que eu dei, a nossa ideia é destacar a presença disso. Então a gente vai ter que usar o there is ou o there are, tá? Então, tem uma mulher falando alto. There is a woman speaking loudly. Tem um carro lá fora. There is a car outside. Então tem que controlar esse impulso de querer usar o have e se controlar, né? Se policiar para usar o verbo correto, para indicar a existência, tá? Então, essa para mim, na verdade, é a parte mais difícil de aprender a usar o there to be. É não se deixar levar pela vontade de usar o have por causa do português. Agora vamos para as regrinhas. Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, forms. Vocês vão ver que as formas para criar frases com o there is e o there are são bem tranquilas. Se você já aprendeu a usar o verbo to be, vocês vão perceber que, na verdade, não tem segredo nenhum, tá? Porque, como ele funciona? Basicamente, você vai ter que primeiro analisar essa diferença entre singular e plural, tá? Então, para decidir qual dos dois você vai usar, você tem que saber se você está se referindo à existência ou à presença de algo no singular e no plural, tá? E in the affirmative, just use the forms, there is and there are. Então, na afirmativa, só vai usar there is ou there are, dependendo se é singular ou plural. Vou ler alguns exemplos, vocês podem repetir comigo, tá? First, there's a letter on your desk. Second, there are 3 Japanese students in my class. Third, there is a new cafe downtown. Fourth, there are 2 new buildings next to school. Fifth, there are 3 other people who are still to come. Ok? Então, vocês têm esses exemplos todos. Se você reparar, quando é singular, eu usei there is.
Quando é plural, eu usei there are. Destaque para a possibilidade de abreviar aqui o there is para there's. Ok? Essa é uma possibilidade. Você pode abreviar. Lembrando que em textos formais, textos sérios, a gente evita abreviações, tá? Isso aqui é mais para fala ou para textos não tão formais assim. No texto mais formal, você vai usar sem abreviação nenhuma, there is. Ok? E eu vou criar um exemplo agora. Por exemplo, there is a board here. Então, há uma lousa aqui. There is a board here. There are desks here. Há carteiras aqui. Não dá para vocês verem, mas há carteiras aqui. Ok? Então, bem simples, tá? Bem tranquilo. Aí, quando a gente vai para o negative, que tá aqui embaixo, eu tenho assim, ó. In the negative, just add not in front of the verb. Então, na negativa, a gente vai adicionar um not na frente do verbo. Lembra que eu falei que é parecido com o to be? Essa já é uma das semelhanças. Vamos ler os exemplos? Repeat, please. There is not a horse in the field. There are not 8 children in the school. There isn't a tree in the garden. There aren't 2 elephants in the zoo. Tá? Então, eu só peguei isso que eu já tinha, tá? Por exemplo, o meu there is, e adicionei um not aqui na frente. There is not a dog here. Não há um cachorro aqui. Ou there are not flowers here. Não há flores aqui. There are not flowers here. Destacando também a possibilidade de abreviação, tá? O meu there is pode se tornar there isn't. E o meu there are pode se tornar there aren't. Ok? Então eu tenho a negativa ali, abreviada. De novo, abreviações é melhor evitar em textos formais. Ok, guys? E a terceira e última forma importante de se destacar é a interrogative, que também, né, é similar ao to be. Vamos ver o que eu digo aqui, ó. In the interrogative, invert the word there and the verb is or are. Então, na interrogativa, eu vou pegar o meu is, que eu tenho aqui, e o meu there, ou o meu are e o meu there, e vou simplesmente trocar os dois de lugar na hora de montar a minha pergunta, tá? Então, eu vou ter coisas do tipo: Is there a horse here? Is there a horse here? Há um cavalo aqui? Or are there children in the room? Há crianças na sala? Are there children in the room? Olha como eu inverti, então, para criar as perguntas, tá? Olhem os exemplos que tem aqui, repitam comigo também. Let's go, guys. Repeat, please. Is there a dog in the supermarket? No, there isn't. Are there any dogs in the park? Yes, there are. Is there a security guard in the shop? Yes, there is.
Are there any polar bears in Antarctica? No, there aren't. Is there any ice cream in the freezer? Yes, there is. Ok? Então, o último detalhezinho aqui, guys, é prestar atenção para o caso das perguntas, a gente sempre tem aquela possibilidade das short answers, respostas curtas, tá? Para o caso do there is, por exemplo, is there a horse here? Se a minha resposta for afirmativa, eu posso responder yes, there is. Se for negativa, no, there isn't. Tá? Isso é uma short answer, uma resposta curta, tá? Mesma coisa aqui para plural, se for afirmativa, yes, there are. Se for negativa, no, there aren't. Ok? Então é a minha short answer, a minha resposta curta. Ok, guys? E agora tem uma série de exercícios que eu queria que vocês fizessem, tirassem fotos e me mandassem, tá? Activity number 1. Complete the sentences about your classroom with the verb there to be. Tá? Então, complete as frases sobre sua sala de aula com o there to be. Então, aqui eu tenho a table. Então, se na sua sala tiver uma table, there is, por exemplo. Se não tiver, there isn't. Então, você vai ter que analisar se você usa there is ou there are, ou se usa e também se usa afirmativa ou negativa de acordo com as coisas que tiver ou não tiver na sua sala de aula, tá? Se você não tiver numa sala de aula, você pode adaptar um pouco a sua sala, o quarto onde você estiver agora, ok? Second activity, write 5 sentences describing the picture. Write there to be. Guys, here you have a picture of a beach, okay? You have to write here 5 sentences describing the things in this picture using there is or there are, there isn't, there aren't, okay? There to be in general, right? And third activity, choose 3 rooms of your house and write sentences describing them. Remember to use the verb there to be. Então, você vai escolher, 3 cômodos da sua casa e escrever frases descrevendo esses cômodos, lembrando, claro, de usar o there to be. Tá? Então, eu escolhi o meu bedroom, a minha kitchen e a minha living room. Então, eu vou descrever as coisas que há, né, as coisas que existem, que tem nessa sala, nessa cozinha, nesse quarto, usando o there to be. Tá? Para auxiliar um pouquinho, aqui embaixo, vocês têm aqui um house vocabulary, com o nome dos cômodos, tá? Repitam comigo uma vez o nome dos cômodos. Let's go. Bedroom, laundry room, bathroom, office, living room, hallway, dining room and kitchen. Ok? Para ajudar vocês a aprenderem mais um vocabuláriozinho aí de casa também. Certo, guys? Pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês consigam fazer os exercícios. Me mandem os áudios, me mandem as fotos dos exercícios resolvidos. Qualquer dúvida é só me mandar pergunta também que eu vou estar pronto para responder. E assim que possível, eu já corrijo e devolvo para vocês também. Ok, guys? Good luck for us during this quarantine. I hope you are having a nice time at your home or at your work if you didn't stop. I hope you don't get sick and everything gets normal again soon. And thank you for the class. See you. Bye-bye.